No início dos anos 2000, as reservas cambiais em dólar de governos e bancos centrais ao redor do mundo era de 70%. Esse número caiu para menos de 60% em 2024, uma queda de 10%. Um declínio lento e gradual que vem chamando a atenção do mundo e aumentando as especulações sobre a dominância do dólar. O dólar está perdendo o trono? Vem com a gente até o final desse vídeo para você saber o que está acontecendo com a geopolítica da moeda mais poderosa do mundo. No verão de 1944, nos Estados Unidos, foi realizada a Conferência de Bretton Woods, articulada principalmente pelos americanos, mas com uma participação muito ativa das grandes potências europeias, inclusive com uma representação da União Soviética. Mesmo os soviéticos não assinando os acordos finais por conta de várias divergências que já anunciavam o início de uma Guerra Fria, nós vimos ali a construção de grandes acordos que o mundo viu a ascensão da economia norte-americana e do império do dólar. Dois grandes acordos foram fechados. Em primeiro lugar, a transformação do dólar como a principal moeda de reserva global atrelada ao ouro. E em segundo, a criação do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial como as principais instituições financeiras do mundo. Bom, mesmo depois, algumas décadas depois, com o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, ter suspendido o padrão dólar-ouro, a moeda americana continuou sendo até hoje a principal referência do sistema financeiro mundial. E se você quer saber como o dólar é usado no mundo, vem com a gente que eu vou te explicar. A moeda americana é utilizada nas finanças internacionais em várias situações fundamentais. Reservas cambiais. Ativos em dólar compreendem cerca de 59% das reservas globais de moeda estrangeira. Empréstimos. 64% da dívida mundial é denominada em dólares. Pagamentos internacionais. O dólar compõe uma grande parte, cerca de 58%, dos pagamentos internacionais e transações de câmbio. Comércio exterior. Somente em 2022, o dólar foi usado em 54% das faturas de comércio exterior. Esse gráfico ilustra o papel do dólar na economia global em pelo menos 6 dimensões, em comparação com seus principais concorrentes, o euro, a libra esterlina, o ien japonês e o yuan chinês. É notável a forte influência do sistema monetário americano e como ele impacta as economias dos países dependentes do dólar. Veja o exemplo do agronegócios brasileiro. O Brasil é um dos maiores produtores de commodities agrícolas do mundo e, mesmo assim, a população brasileira ainda tem dificuldade em ter acesso a alimentos baratos no mercado interno. Os grandes produtores rurais priorizam a exportação de produtos agrícolas cotados em dólar para lucrar absurdamente. Acumulam um imenso poder econômico e político e conseguem força suficiente para impedir qualquer medida governamental que modifique essa lógica perversa. Como podemos perceber, o dólar está enraizado no comércio e nas finanças globais. Então, qualquer instabilidade, turbulência econômica ou geopolítica, isso leva os investidores a procurar por porto seguro, e o dólar, na maioria das vezes, é esse porto seguro por conta de ser uma moeda confiável pelo tamanho da economia norte-americana e da sua relativa estabilidade comparada a outras economias. O dólar dominante, ele dá um poder especial aos Estados Unidos de financiar a sua dívida. Além disso, também evita
com facilidade crises cambiais e ajuda os Estados Unidos também a importar produtos mais baratos. E além disso, dá um poder a mais para os norte-americanos ao controlar todo o sistema financeiro mundial com mãos de ferro, a poder sancionar adversários. Isso tudo significa que o dólar é um dos pilares mais importantes que sustenta a hegemonia do Império norte-americano. O governo dos Estados Unidos, especialmente Donald Trump, sabe disso, tem completa noção que jamais eles podem perder o poder do dólar no mundo, custe o que custar. Porque o presidente eleito, Donald Trump, ameaçou os países do BRICS. Que a ideia de que os países dos BRICS estão tentando se afastar do dólar, enquanto nós ficamos de braços cruzados assistindo, acabou. Que qualquer país que tente substituir o dólar no comércio internacional deve dar adeus aos Estados Unidos. Trump tem um plano para defender a hegemonia da economia norte-americana no mundo. Em primeiro lugar, ele está aplicando uma agressiva política tarifária contra vários países que ele chama de amigos e inimigos. China, Canadá, México, Europa, entre outros. O objetivo dessa política tarifária, que Trump ele mesmo diz que ama a palavra tarifas, mas o objetivo dessa política agressiva é diminuir o déficit comercial que os Estados Unidos têm com vários países, defender o dólar e proteger a indústria norte-americana. A outra política de Trump para defender a economia norte-americana é a deportação em massa de imigrantes e o fechamento das fronteiras de forma mais radical. O objetivo do governo dos Estados Unidos com essa política é diminuir os gastos para absorver demandas sociais da população imigrante que acaba entrando no país para tentar uma vida um pouco melhor. Ao mesmo tempo, Trump tem anunciado um green card no valor de 5 milhões de dólares para grandes empresários poderem viver nos Estados Unidos e investir no país. Ou seja, ele quer expulsar os imigrantes pobres e atrair imigrantes ricos para os Estados Unidos. Trump sabe que a política tarifária contra produtos de importação, como também a deportação em massa de imigrantes que atuam como força de trabalho em várias áreas e setores da economia norte-americana, pode tensionar a inflação. E para isso ele aposta em aumentar e ampliar a produção de gás e petróleo no país, como também uma reforma administrativa radical com demissão em massa de funcionários públicos e uma desregulamentação e diminuição de impostos para diminuir o custo das empresas poderem atuar nos Estados Unidos. Esse plano do governo Trump, a curto prazo, inevitavelmente vai gerar uma desaceleração da economia norte-americana. Mas isso acontece porque o governo dos Estados Unidos, nessa atual administração, está reposicionando a economia do país para enfrentar principalmente os chineses. Caso conseguirem avançar com esses projetos com muito sucesso, o governo dos Estados Unidos, sob a administração Trump, poderá conseguir fortalecer o poder do dólar no mundo e a hegemonia da economia norte-americana ainda por muitos anos. Mas, claro, vai gerar efeitos colaterais gravíssimos para todo o mundo. Se os planos de Trump derem certo, se tiverem sucesso, os efeitos em todo o mundo serão catastróficos. Em primeiro lugar, a crise climática deve se agravar.
com mais exploração de petróleo e gás em solo norte-americano e com o abandono de qualquer proteção legislativa ao meio ambiente, o aquecimento global deve se agravar e as consequências para a humanidade são desastrosas. A Europa também deve sofrer fortemente os efeitos dos planos de Trump em fortalecer o dólar e proteger a sua própria indústria. O abandono da OTAN está obrigando os governos europeus a investir e gastar mais em armamento, o que ameaça todos os direitos sociais dos trabalhadores europeus. Se Trump tiver sucesso em dividir os BRICS, aproximando a Rússia e isolando a China, um polo alternativo de articulação econômica que pode suplantar os planos imperialistas vai se desmanchar. A colonização de países e regiões pode avançar, como a Groenlândia, Panamá, Gaza, Canadá e a Ucrânia, que está nos planos de Trump, anunciado aos ventos para quem quiser ouvir. E a maior dependência dos países do sul global ao dólar e à economia americana também, muito provavelmente, vai aprofundar as desigualdades sociais, retroceder conquistas e a posição da economia de vários países. O dólar ainda é a moeda dominante no mundo. Se perder o trono, não vai ser do dia para a noite. Trata-se de um processo lento e gradual. Os desafios e as ameaças para o dólar deixar de ser a moeda mais importante do mundo e o principal pilar de sustentação do imperialismo norte-americano são muitos. Não é à toa e não é por acaso que o governo dos Estados Unidos, que Donald Trump, tem aplicado uma política agressiva para proteger e defender a economia norte-americana e principalmente a fortaleza do dólar. Agora, se você não sabe os principais fatores que o governo dos Estados Unidos precisa enfrentar para não ver o dólar destronado no próximo período, vem comigo que eu vou te contar. O primeiro deles, um dos mais importantes, é de responsabilidade dos próprios norte-americanos. Na medida que o uso do dólar vem se transformando numa arma para sancionar países não alinhados com os Estados Unidos, isso acaba empurrando vários governos a buscar alternativas na medida que a dependência do dólar passa a não ser mais confiável. O BRICS é a aliança que mais tem avançado nessa discussão e nessa perspectiva. Um outro fator que também é de total responsabilidade dos Estados Unidos da América é a atual dívida americana, a maior do mundo em números absolutos. E caso não for controlada, pode gerar desconfiança na capacidade da estabilidade da economia americana. O dólar forte tem sido muito importante para os Estados Unidos financiar a sua dívida, mas tudo tem limite na vida, principalmente quando a dívida dos Estados Unidos da América já está batendo a marca absurda de 36 trilhões de dólares. Um outro fator que não pode ser desconsiderado é o avanço das tecnologias de plataformas confiáveis para transações comerciais entre moedas locais, que pode gradualmente substituir o dólar no comércio exterior. E por último, o crescimento e a consolidação de economias como a China, que hoje já tem um PIB com paridade de poder de compra maior que os Estados Unidos, assim como o desenvolvimento e a consolidação do BRICS e dos seus aliados, que podem a longo prazo construir sistemas de pagamentos alternativos, acordos comerciais que promovam diversificação de reservas cambiais e uma referência financeira mundial capaz de substituir gradualmente o sistema monetário global dominado pelo dólar
e pelos Estados Unidos hoje. Você já deve ter visto muitas declarações, entrevistas com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, tanto na grande mídia como na internet. Mas eu quero te convidar agora para que você veja com atenção essa resposta de um representante do governo chinês a um repórter da CNN. Trata-se de uma entrevista coletiva concedida pelo ministro das Relações Exteriores da República Popular da China e membro do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, Wang Yi. Sou repórter da CNN e você sabe que Trump, após voltar à Casa Branca, segue sua política de América primeiro. Em menos de 2 meses, ele já retirou os ex-Sunniwa de várias organizações e acordos internacionais. Congelou as operações e fundos de ajuda externa dos Estados Unidos, pressionando aliados e parceiros do ZTEUA. Minha pergunta, você acha que suas políticas ajudam a China facilmente, proporcionando à China uma excelente oportunidade para ter papel crucial nos assuntos globais e reformular a ordem internacional liderada pelos Estados Unidos? Obrigado. Sua pergunta é muito incisiva, mas estou disposto a compartilhar minha opinião. Existem mais de 190 países no mundo. Imagine se cada país enfatizasse apenas suas próprias prioridades e acreditasse cegamente no poder e na posição. O mundo regrediria para a lei da selva. Os países pequenos e fracos seriam os primeiros a sofrer regras e ordem internacionais. Serão gravemente impactados. Na Conferência de Paz de Paris, há mais de 100 anos, os chineses levantaram uma questão histórica. Afinal, a justiça prevalece sobre o poder, ou o poder é a própria justiça. Na diplomacia da Nova China, estamos firmemente ao lado da justiça internacional, opondo-nos resolutamente ao poder e à hegemonia. A história deve avançar e não retroceder. As grandes potências devem assumir responsabilidades internacionais e cumprir bem seu papel de liderança. Não se deve buscar apenas o lucro, muito menos oprimir os fracos com a força. Há um ditado no Ocidente: não há amigos eternos, apenas interesses eternos. Mas na visão da China, os amigos devem ser eternos e os interesses devem ser compartilhados. O presidente Xi Jinping, compreendendo a tendência histórica e liderando a maré dos tempos, propôs a construção conjunta de uma comunidade de destino compartilhado para a humanidade. Propõe que todos os países superem suas divergências e diferenças, protegendo juntos o único planeta habitável da humanidade, construindo juntos uma aldeia global de destino e funcionalidade compartilhada. Este conceito importante reflete tanto a excelente tradição da civilização chinesa de considerar o mundo como um bem comum, quanto destaca o espírito internacionalista do Partido Comunista da China, permitindo-nos estar à altura do bem-estar de toda a humanidade, alcançando o topo absoluto de onde se pode ver que todas as montanhas são pequenas. Estamos felizes em ver que cada vez mais países estão se juntando à construção de uma comunidade de destino compartilhado. Mais de 100 países apoiam as 3 grandes iniciativas globais, e mais de 3 ou 4 dos países se juntaram à grande família da construção conjunta do Cinturão e Rota. A história provará. Apenas com um coração voltado para todos, pode se tornar um verdadeiro vencedor. Unir-se para avançar em direção a uma comunidade de destino compartilhado para a humanidade fará deste mundo um mundo de todos os países e do futuro, um futuro de todos. Obrigado. Essa aula termina por aqui. Espero que você tenha adquirido um conhecimento de qualidade sobre a geopolítica do dólar. Em troca, a gente pede só a sua gentileza em se inscrever no canal, curtir, comentar. A sua opinião é muito importante para o debate público e compartilhar esse conhecimento com outras pessoas. Até a próxima.